Alerta vermelho. Capítulo 25. Embaralhando sons. Poderíamos ter abandonado tudo e saído daquela encrenca ali mesmo. Havia, no entanto, um grande nó, um processo criminal ainda aberto contra Ivan. Os responsáveis pelo processo eram Kuznetsov e Karpov, ambos claramente envolvidos no roubo das nossas empresas. Para tornar isso público, decidimos apresentar às autoridades russas queixas-crime contra eles. Como a nossa equipe jurídica já estava sobrecarregada, trouxemos para nos ajudar Vladimir Pastukov, o advogado que exortara Vadim a sair da Rússia em 2006. Ele veio para Londres e se instalou na sala de reuniões do nosso novo escritório. Graças ao lançamento bem-sucedido do Hermitage Global, tínhamos mudado para um prédio recém-restaurado na Golden Square, bem atrás de Piccadilly Circus, e não estávamos mais amontoados em um apertado escritório compartilhado em Covent Garden. Rodeado de pastas, Vladimir passou dias entrevistando cada um de nós. Em seguida, dedicou-se a preparar uma longa queixa-crime sobre o roubo das nossas companhias e a construção dessas imensas dívidas falsas. Havia uma seção específica sobre o uso, para a montagem da fraude, de documentos e arquivos eletrônicos apreendidos nas batidas policiais comandadas por Kuznetsov e mantidos sob a custódia de Karpov. Enquanto Vladimir trabalhava na ofensiva, Eduard, na Rússia, cuidava da nossa defesa. Havia 5 meses que ele vinha tentando ter acesso às partes relevantes dos autos do processo contra Ivan a fim de preparar sua defesa, mas Karpov firmemente se recusava a mostrá-los. Eduard vinha protocolando recursos e queixas a procuradores e aos superiores de Karpov, mas eram iniciativas que não chegavam a lugar nenhum. A cada recusa, sua frustração só fazia aumentar. Para ele, a questão agora começava a ser pessoal, não apenas profissional. Contudo, no dia 29 de novembro, Eduard recebeu uma ligação inesperada de Karpov, que dizia finalmente estar disposto a passar alguns dos documentos que Eduard vinha requisitando. Eduard cancelou todos os outros compromissos e correu para a sede do Ministério do Interior em Moscou, na Novoslobodskaya Ulitsa. Karpov o recebeu na entrada e, quando chegaram à sua pequena sala, fez um gesto para que Eduard se sentasse. Eduard aqueceu. Estou ciente de que você vem requisitando os documentos do caso Cherkasov e estou pronto para compartilhar alguns com você hoje, anunciou Karpov, com um sorriso pretensioso e magnânimo. Eduard observou Karpov com um misto de exasperação e desprezo. Você deveria ter me dado esses documentos há muito tempo. Não importa, vou dar agora. Seja grato por isso. Karpov então se ergueu, pegou uma pilha de papéis de quase 30 centímetros de espessura, deu a volta na mesa e largou tudo em frente a Eduard. Mas tem um probleminha. A copiadora está quebrada. Se você quiser cópias, terá que fazer na mão. Normalmente controlado e profissional, Eduard se via agora diante de um policial de 30 anos desfilando para cima e para baixo em um terno italiano de $3.000, mãos cuidadas por manicure e um relógio caro, provocando-o como se fosse o valentão da escola. Depois de 5 meses tentando obter essas informações, foi impossível se segurar e aguentar esse comportamento. O próprio Eduard fora investigador do Ministério do Interior e nunca tinha tratado ninguém assim. Ficou tão frustrado que gritou: "Não sei o que você acha que está fazendo. Nós pegamos vocês. Sabemos de tudo o que aconteceu em São Petersburgo." Karpov ficou branco. O que? O que aconteceu em São Petersburgo?" perguntou, bancando o tonto. "Temos todas as provas. Os documentos que você está guardando foram usados para roubar 3 empresas e forjar dívidas gigantescas. Como advogado criminalista, posso lhe garantir que esse é um caso fácil de se provar." Karpov cruzou os braços e se inclinou para a frente, os olhos perscrutando a sala. Depois de alguns instantes, fez um gesto para que Eduard fosse para o seu lado da mesa. Eduard acatou e, sem dizer nada, Karpov começou a digitar com fúria em seu laptop, aparentemente indicando que o ambiente estava grampeado. Assim que terminou, Eduard se aproximou da tela para ler a mensagem. "Não fui eu. Isso é projeto de Kuznetsov." Logo depois, Karpov apagou a mensagem da tela. Karpov passou da arrogância para a submissão em questão de segundos e até selecionou alguns dos documentos mais importantes do processo para que Eduard os copiasse. Eduard não sabia exatamente o que fazer a partir desse novo desdobramento, mas certamente não deixaria passar a chance de pegar os documentos para Ivan. Freneticamente copiou a mão apapelada, mas teve que parar porque Karpov anunciou que precisaria sair por conta de outro compromisso.
Karpov fez o gesto incomum de acompanhar Eduard até a porta da saída e continuou caminhando ao seu lado até o carro. Pelo visto, o major esperava que Eduard fosse revelar mais do que sabíamos. Assim que entrou no carro, Eduard se deu conta de que tinha acabado de cometer um grande erro. Nós não o tínhamos autorizado a falar sobre nossas descobertas com ninguém. Ao perder a compostura, ele alertara os bandidos que estávamos fechando o cerco contra eles. Depois de se acalmar, Eduard ligou para nós, em Londres, e contou o que se passara. Sem dúvida, ele havia cometido um erro, mas em vista da obstinação de Karpov até então, não dava para recriminá-lo demais. Depois de pedir desculpas, ele nos aconselhou a protocolar nossa queixa-crime o mais rápido possível, já que nosso plano já não era mais segredo. Perguntei a Vladimir de quanto tempo mais ele precisava. 4 dias, respondeu. Ou seja, segunda-feira, 3 de dezembro de 2007. Enquanto isso, em 30 de novembro, tive que ir a Genebra para um almoço com um cliente. Diante de tudo o que estava acontecendo, eu teria preferido ficar em Londres, mas a reunião era importante demais para ser cancelada. Saí de manhã e voei de volta naquela mesma noite, desembarcando no aeroporto London City. No táxi, cruzando pelas ruas secundárias de Canary Wharf, a caminho de casa, recebi de minha secretária os recados do dia. Terminada a lista, ela disse: "Alguém chamado Igor Sagirian gostaria de falar com você. Quer que eu faça a ligação agora?" Sagirian? Busquei na memória. Conhecia o nome. Enquanto checava meus contatos no BlackBerry, lembrei que ele era um dos manda-chuvas da Renaissance Capital, a empresa comandada por Boris Jordan quando eu estava brigando com a Sidanco. Eu estivera com Sagirian apenas uma vez, em uma conferência sobre investimentos alguns anos antes, e me perguntei por que estaria atrás de mim. "Claro, pode ligar sim, vou falar com ele." Ela ligou para ele e o pôs na linha. "Igor, aqui é Bill Browder. Como está?" "Estou bem, na medida do possível nestes dias. Escute, você vai estar em Londres? Gostaria de encontrá-lo e fazer uma reunião rápida, de preferência ao vivo e não por telefone." Pedido estranho. Eu mal conhecia o sujeito e ele agora se oferecia para vir de Moscou para me encontrar. "Claro, do que se trata?" "Nada demais, porém, como você sabe, todo mundo hoje está sofrendo algumas pressões e eu só queria discutir com você que outros passos podemos dar, porque estamos trabalhando muito com você. E bem, estamos tendo algumas pequenas dificuldades, mas é melhor não ter nenhuma." A resposta dele não fazia sentido algum. Eu não fazia ideia de que pressões e pequenas dificuldades ele estava falando, e comecei a suspeitar que havia alguma relação com o encontro de Eduard com Karpov. "Há algo específico que você gostaria de abordar agora mesmo?" "Bem, para dizer a verdade, o problema é que estou falando do celular. Você é um cara de sorte, vive no Reino Unido, mas eu estou na Rússia e preferiria encontro ao vivo. Algo muito anormal estava acontecendo. Talvez Sagirian estivesse tentando passar uma mensagem dos bandidos ou negociar comigo em nome deles. Independentemente de qual fosse a pauta, sua solicitação naquele instante não parecia ser mera coincidência, motivo pelo qual concordei em me encontrar com ele no Dorchester Hotel no dia 11 de dezembro, logo depois que eu voltasse de uma viagem de negócios no Oriente Médio. Voei para a Arábia Saudita na manhã seguinte, e na outra segunda-feira, nossa equipe de advogados protocolou as queixas-crime, totalizando 244 páginas no sistema judiciário russo. 2 cópias foram para o Procurador-Geral, 2 para a Agência Estatal de Investigações e 2 para o chefe do Departamento de Assuntos Internos do Ministério do Interior. Eu previa que só teríamos alguma resposta a essas ações depois do Ano Novo, mas, para minha surpresa, 2 dias depois, estava atravessando o saguão do Four Seasons, em Riad, quando recebi uma ligação de um agitado Jameson Firestone, que ainda estava em Moscou. "Bill, você está falando de uma linha não grampeada?" "O quê? O seu telefone é seguro?" "Não tenho ideia. Estou na Arábia Saudita." "Por quê?" "Acabei de ter uma reunião absurdamente estranha com um sujeito chamado Igor Sagirian." "Sagirian?" "Sim. Ele é o presidente da Renaissance Capital." "Eu sei quem é." "Por que ele te ligou?" "Ele queria falar sobre você, Bill." "O quê?" "Foi tudo muito esquisito. Ele sabia cada detalhe sobre a sua situação. Quando cheguei ao escritório dele, vi um monte de papéis sobre você espalhados em cima da mesa. Ele pegou uma das folhas e, com um gesto estranho, indicou que o quadro era grave.
Disse que as pessoas metidas nesse caso são muito ruins, daquele tipo que gosta de machucar os outros, caras com ficha criminal extensa. E o que ele queria? Essa é a parte interessante. Ele queria que eu convencesse você a permitir que a Renaissance liquide as suas empresas que foram roubadas. Liquidar nossas companhias que foram roubadas. É um total absurdo. Por que ele iria querer fazer isso? Como ele faria isso? Não tenho ideia. Não entendo como a liquidação desses negócios ajudaria Ivan. Além disso, como Sajirian liquidaria uma coisa que ele não controla? Desligamos. Era de fato bem estranho o desenrolar dos acontecimentos. Onde Sajirian obteve essas informações? Certamente não havia sido de nós. Isso significava que meu iminente encontro com ele talvez constituísse uma chance crucial para sabermos mais sobre as intenções dos nossos inimigos. Corri para concluir meus compromissos no Oriente Médio. Quando voltei para Londres, me preparei para a reunião com a ajuda de Vadim e Ivan. Se possível, queria pegar Sajirian desprevenido. Concluímos ser essencial gravar a conversa para que pudéssemos analisar cada palavra que ele dissesse. 2 dias antes, liguei para Steven Beck, um ex-agente das Forças Especiais do Reino Unido e especialista em segurança a quem eu recorria nesses tipos de situação. Ele foi ao meu escritório acompanhado por 2 peritos em vigilância e monitoramento eletrônico. Um deles pediu que lhe entregasse meu paletó. Relutante, obedeci e estremeci quando vi cortar grosseiramente a costura da lapela, inserir um microfone e costurar tudo de novo. Ele então passou um fio por dentro do forro do paletó até o bolso esquerdo, onde colocou um gravador digital ultrafino. Eu usaria esse equipamento para gravar a conversa com Sajirian. Chegou o dia da nossa reunião. Saí do nosso escritório na Golden Square, peguei um táxi e liguei o gravador assim que o carro arrancou. Eu estava uma pilha de nervos. Em instantes, me veria cara a cara com alguém que eu suspeitava estar ligado a um grande conluio criminoso. Na minha atividade profissional, já havia confrontado inúmeros picaretas do mundo das finanças e trapaceiros em geral, mas nunca antes tinha entrado em sã consciência numa situação potencialmente tão perigosa e hostil. Precisei empregar todas as minhas forças para manter o controle. Quando chegamos ao Dorchester Hotel, na Park Lane, o taxista estacionou na área de desembarque triangular entre uma Ferrari vermelha e um Bentley. Carros como esses não eram incomuns ali, dado o espírito ostentador dos oligarcas russos e cheques do Oriente Médio que gostavam de se hospedar no hotel. Eu estava adiantado. Entrei e me acomodei em uma poltrona verde-oliva no saguão, perscrutando o ambiente adornado com colunas de mármore vermelho e cortinas no mesmo tom, tentando visualizar Sajirian no meio da multidão. Mais ou menos às 19h10, ele entrou correndo, como se estivesse atrasado para uma reunião de negócios normal. Um pouco mais alto que eu, com 55 anos, Sajirian era um empresário grisalho, de bochechas flácidas e papada dupla que caía sobre o pescoço. Parecia mais um vovô boa-praça, não alguém que eu suspeitava estar envolvido em todos os nossos problemas na Rússia. Por um tempo ficamos conversando amenidades, falando sobre Londres, o tempo, Moscou e política, dançando em torno do verdadeiro motivo pelo qual estávamos ali. Finalmente, eu lhe perguntei o que tinha de tão importante a ponto de fazê-lo pegar um avião e ir até Londres para falar comigo. Ele respirou fundo e disse que a Renaissance Capital fora recentemente alvo de uma batida de busca e apreensão. Segundo ele, o motivo da incursão foi o fato de a Renaissance ter feito negócios conosco. Ele repetiu o que havia dito a Jameson, sugerindo que, se eu o deixasse liquidar as companhias roubadas do Hermitage, de alguma forma todos os problemas que a Renaissance enfrentava estariam resolvidos. Nada daquilo fazia sentido. Para começar, havia muitos anos que o Hermitage não fazia negócios com a Renaissance. Em segundo lugar, como eu poderia lhe dar permissão para liquidar nossas empresas se nós mesmos não éramos mais os proprietários? Terceiro, mesmo se eu pudesse lhe dar permissão, como isso nos beneficiaria, e em especial a Ivan, que ainda era acusado em um processo criminal? Intimamente concluí que Sajirian era idiota ou tinha uma outra pauta em mente. Eu desconfiava que era a segunda opção. Tentei extrair o máximo dele para a gravação. Infelizmente, para cada pergunta direta que eu fazia, ele tinha uma resposta evasiva ou incompreensível, similar ao jeito que falara comigo quando me telefonou pela primeira vez. Nossa conversa terminou quando ele olhou para o relógio e se levantou abruptamente.
Estou atrasado para um jantar, Bill. Boas festas para você. Depois de um aperto de mãos, ele saiu, tão rápido quanto tinha entrado. Eu o segui pelo saguão, saí do hotel e entrei em um táxi rumo ao escritório para ouvir a gravação com o restante do pessoal. Ao chegar, todos da minha equipe, além de Steven e um dos seus especialistas em vigilância eletrônica, estavam me esperando na sala de reuniões. Tirei o gravador do bolso, desconectei-o do fio e entreguei a Steven, que o colocou em cima da mesa e pressionou o play. Todos nos inclinamos. Ouvimos os sons da minha conversa com o primeiro taxista e da corrida até o Dorchester. Ouvimos meus passos na calçada, o cumprimento do porteiro do hotel e os sons do saguão. Mas às 19h10 ouvimos um ruído que sufocou todos os demais sons. Steven pegou o gravador, achando que estava com algum defeito. Retrocedeu a gravação em alguns segundos e apertou play novamente. O resultado foi o mesmo. Adiantou um pouco a gravação, na esperança de ouvir um trecho mais à frente da conversa, mas o ruído persistiu. Só desapareceu depois que eu saí do hotel e pedi ao porteiro um táxi. Steven tornou a pressionar o stop. Olhei para ele. O que foi isso? Ele franziu o senho, girando o gravador de um lado para outro na mão. Não sei. Tenho duas hipóteses. Ou esse treco está falhando, ou o Sagirian usou algum tipo de equipamento de alta frequência para embaralhar os sons. Meu Deus. Embaralhar os sons. Como se arranja um troço desses? Não é fácil, mas normalmente é usado por unidades especiais, como a FSB. Achei aquilo perturbador demais. Eu pensava que estava sendo esperto por contratar Steven e bancar o espião, mas tinha acabado de descobrir que provavelmente estive frente a frente com um espião de verdade. Nesse momento, decidi encerrar minha meteórica carreira na arte da espionagem. Não tiramos nada de Sagirian e seguíamos longe de entender o que exatamente nossos inimigos estavam tramando. Todas as nossas esperanças estavam agora depositadas nas queixas-crime que havíamos protocolado junto às autoridades russas. No dia seguinte à reunião com Sagirian, recebemos a primeira resposta da unidade de São Petersburgo da Agência Estatal de Investigações. Vadim imprimiu o documento, limpou o jargão jurisdiquês e foi direto à conclusão. Preste atenção, Bill. Nada de errado aconteceu no Tribunal de São Petersburgo, portanto a queixa-crime foi rejeitada e o pedido de abertura de processo criminal foi negado devido à falta de crime. Falta de crime? Nossas companhias foram roubadas. Espere, ainda tem mais. Em sinal de gentileza, eles indicam que não vão processar nosso advogado, Eduard, por entrar com nossa queixa, disse Vadim, sarcasticamente. No dia seguinte, recebemos mais uma resposta. Dessa vez era do Departamento de Assuntos Internos do Ministério do Interior, que deveria ter grande interesse em investigar os negócios sujos de Kuznetsov e Karpov. Ouça isso, disse Vadim antes de começar a ler. O Departamento de Assuntos Internos está passando nossa queixa para o próprio Pavel Karpov investigar. Você só pode estar de brincadeira. Não estou, não. Está escrito bem aqui. Durante as 3 semanas seguintes, recebemos mais 3 respostas, todas igualmente inúteis. No começo do ano, só faltava a resposta referente a uma de nossas queixas-crime. Eu não tinha por que acreditar que algo diferente viria. Mas na manhã de 9 de janeiro de 2008, Eduard recebeu um telefonema de um investigador do Departamento de Grandes Crimes da Agência Estatal de Investigações, chamado Rostislav Rasokov, que havia sido incumbido de cuidar do nosso caso e pediu a Eduard que fosse à sede da agência. O homem que recebeu Eduard tinha mais ou menos sua idade, vestia um terno de poliéster amarfanhado, trazia no pulso um relógio barato e tinha um corte de cabelo mal ajambrado. Não deixavam de ser sinais animadores em um país corrupto como a Rússia. Foram andando até a sala de Rasokov, sentaram-se e analisaram linha a linha a queixa-crime. O pesquisador fez perguntas específicas com semblante severo. No fim da reunião, ele anunciou que abriria uma investigação preliminar para averiguar nossas acusações contra Karpov e Kuznetsov e os intimaria a prestar depoimento. Eram excelentes notícias para nós. Eu ficava imaginando a cara de Karpov e Kuznetsov recebendo a intimação para comparecer à Agência Estatal de Investigações para serem interrogados. Depois de todas as coisas terríveis que fizeram contra nós, finalmente dava para sentir que o jogo estava virando. Saboreei essa sensação por quase 2 meses, até a noite, no início de março, em que Vadim entrou na minha sala, muito agitado. Acabei de receber uma mensagem de Aslan, minha fonte. Sobre o quê?
Perguntei, nervoso. Eu já estava me acostumando à nada prazerosa rotina de Vadim ser portador de más notícias, especialmente as que vinham de Aslan. Ele colocou a mensagem de Aslan diante de mim e apontou para algumas palavras em russo. Diz aqui: processo criminal aberto contra Bill Browder, número 401.052, República da Calmúquia, evasão fiscal de grande monta. Eu senti como se o ar tivesse parado de entrar em meus pulmões. Parecia que Karpov e Kuznetsov estavam se vingando por terem sido intimados a depor. Eu tinha centenas de perguntas que gostaria de fazer, mas já eram 19h30 e, para nosso desgosto, Helena e eu, em meia hora, tínhamos que estar em um jantar que havia sido marcado meses antes. Um velho amigo da Salomon Brothers e sua noiva tinham feito um tremendo esforço para conseguir reserva em um concorridíssimo restaurante novo de Londres, chamado L'Atelier, de Joël Robuchon. Não dava para cancelar com tão pouca antecedência. No caminho para o restaurante, liguei para Helena e contei a notícia dada por Aslan. Pela primeira vez desde que começara essa crise, nosso ritmo emocional estava sincronizado. Nós dois entramos em pânico simultaneamente. Quando chegamos, nossos amigos já estavam no restaurante, sorrindo, sentados em um sofá. Anunciaram que tomaram a liberdade de pedir o menu degustação de 7 pratos para nós 4, que levaria não menos de 3 horas para ser consumido. Atravessei bravamente o jantar, tentando esconder meu pavor enquanto eles discorriam alegremente sobre locais para o casamento, planos para a lua de mel e outros fantásticos restaurantes londrinos. Eu queria ir embora dali de qualquer jeito. Quando serviram a segunda sobremesa, Helena apertou meu joelho sob a mesa e pediu licença, alegando que teríamos que voltar para casa por causa das crianças. Finalmente escapamos dali. No caminho para casa, permanecemos em silêncio no táxi. Esse novo processo criminal contra mim exigia medidas imediatas. Na manhã seguinte, pedi a Eduard que largasse o que estava fazendo e fosse direto para Elista, a capital da Calmúquia, para levantar o máximo possível de informações. Um dia depois, Eduard voou para Volvogrado, contratou um taxista e dali seguiu para Elista, uma viagem de 4 horas. A paisagem da Calmúquia, uma república no sul da Rússia, na costa do Mar Cáspio, cuja população é formada por budistas asiáticos, era a mais desolada que ele tinha visto na vida. Plana, tediosa, sem vegetação, sem árvores, apenas terra marrom e céu cinza se estendendo até o horizonte. A monotonia só era quebrada a cada 15 ou 30 quilômetros por alguns poucos prédios deteriorados. Ao chegar a Elista, Eduardo foi direto para o prédio do Ministério do Interior, em Pushkina Ulitsa. O prédio de 4 andares, moderno, despojado, ficava em frente a uma praça pública no centro da qual havia um pagode dourado. Ele entrou, se apresentou à recepcionista e pediu para falar com o investigador encarregado do processo criminal número 401.052. Alguns minutos depois, surgiu um homem oriental de meia idade, com pernas arqueadas, vestindo um colete de couro. Como posso lhe ser útil? Eduardo apertou a mão dele. Você tem aqui um processo aberto contra William Browder? O investigador Nuskinov estudou Eduardo com os olhos. Quem é você? Desculpe-me. Acabei de chegar de Moscou. Sou o advogado do Sr. Browder. Eduardo mostrou-lhe a procuração e perguntou: por favor, você pode me dizer alguma coisa sobre o processo contra meu cliente? O investigador relaxou. Sim, claro. Por favor, me acompanhe até minha sala. Os dois foram andando por um longo corredor até chegar a uma salinha apinhada de coisas, onde o investigador permitiu que Eduardo examinasse os documentos do processo. As autoridades russas me acusavam de 2 crimes de evasão fiscal referentes ao ano de 2001. A Calmúquia tinha isenções fiscais similares a Jersey ou Ilha de Man, e o fundo tinha registrado 2 de nossas empresas de investimento lá. Não havia dúvidas de que o processo contra mim fora forjado. Entre os documentos, Eduardo encontrou relatórios das autoridades fiscais, atestando que tudo tinha sido pago corretamente. Eduardo os mostrou ao investigador, que suspirou pesadamente. Olha, eu não queria me envolver com isso. Eles me forçaram a interromper minhas férias para me encontrar com uma delegação do alto escalão que estava vindo de Moscou. Que delegação do alto escalão? Eram 4. Foram eles que exigiram a abertura do processo. Disseram que eram ordens superiores e que tinha a ver com a piora nas relações entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Eu não tive escolha, disse Nuskinov.
claramente preocupado com o fato de ter infringido várias leis ao seguir aquelas ordens. Soubemos depois que a delegação era composta por Karpov, 2 subordinados de Kuznetsov e um agente do departamento K da FSB. E qual é a situação no momento? Perguntou Eduard. O processo foi aberto e nós emitimos um mandado de busca e apreensão federal contra Browder. Assim que voltou para Moscou na noite seguinte, Eduard ligou para nós e relatou o que havia se passado. Tudo o que Aslan tinha dito era verdade. O processo criminal contra Ivan era só o começo, e deveríamos nos preparar, porque muitos outros viriam.